Vamos começar aqui minha palestra Dona de Si. Meu nome é Suzana Pires. Vocês devem me conhecer da televisão, do cinema, do teatro. Mas hoje eu vou apresentar para vocês um outro lado da minha vida, que é o lado de empreendedora social. Eu comecei um projeto há 3 anos atrás, de uma coluna numa grande revista de moda, para falar sobre empreendedorismo feminino. E algo que sempre foi uma questão para mim, que é por que tanto tabu entre mulheres para falar de dinheiro? E eu nomeei essa coluna de Dona de Si, que é um conceito feminino que eu comecei a desenvolver ao escrever essa coluna. Bom, a história que aconteceu nisso foi que eu comecei a realmente ter leitoras. Olha que maravilhoso. E essas leitoras começaram a se comunicar comigo, por e-mail, nas redes sociais, dizendo, olha, eu sinto a mesma coisa, aconteceu isso comigo também. E aí eu comecei a ter uma plataforma para entender uma coisa que vem acontecendo já há muito tempo, que é, sim, nosso empoderamento está aí, mas existe algo que quebra o fluxo de negócios femininos. Por quê? Essa é a questão que eu comecei a ter depois de alguns meses de coluna. O que faz quebrar o fluxo de negócios entre mulheres? Das mulheres e entre mulheres. Espera aí. Para onde eu aponto? Para cá. Para onde eu aponto mesmo? Para cá? Ah, tá. Agora foi. Bom. Porque a gente tem uma taxa de empreendedorismo inicial feminina de 53% das mulheres e 49% dos homens. Isso quer dizer o CNPJ. Então, a gente vai com toda a coragem que a gente tem, fala, arregaça as mangas, fala, eu vou fazer. Mas a taxa de empreendedorismo estabelecido, que é... Essa taxa se refere a empresas com mais de 3 anos de existência no mercado, quer dizer que a empresa já está mais estabilizada. Inverte. 58% são homens e 42% são mulheres que permanecem. Então, quer dizer, a gente pode falar assim, mas não é uma diferença nem tão grande. É sim. Do que começa para o que a gente continua depois de 3 anos, tem algo que quebra o nosso fluxo. E aí eu comecei a pesquisar o porquê disso. Será que o que quebra o fluxo de negócios femininos é conhecimento? Não, porque das pessoas que fazem curso superior no país, 34% são mulheres e 27% são homens. E ainda tem mais um detalhe, que a gente vai para tudo que é curso que a gente vê. E a gente está sempre querendo melhorar e sempre querendo mais uma formação, porque a gente ainda não domina aquele assunto. Então, o problema não é conhecimento. O problema é lucro. Uma mulher gestora, ela não dá lucro? Também não é, porque, segundo a OIT, os resultados lucrativos da gestão feminina, eles aumentam entre 5% e 20% de uma empresa. Bom, então, seria a falta de apoio familiar? Também não. O que eu encontrei foi, a primeira resposta para isso, uma falta de apoio dentro do mercado, para essas mulheres que estão querendo empreender e passar desses 3 anos. O que acontece? A mulher começa a fazer o seu negócio e daí ela sofre uma opressão diária da cultura machista e de viés inconsciente misógino. O que é isso? Isso não é a gente contra os homens. Isso é apenas, e muito ruim, a cultura que a gente vive. Então, a gente, quando chega numa reunião, às vezes não tem aquela coisa horrorosa de olhar para a gente dos pés à cabeça? Não tem aquele abraço que passa assim atrás das nossas costas? Que você depois demora 20 minutos para você se recuperar e poder falar do seu negócio? E quando você chega no banco para pedir um empréstimo, existe um viés inconsciente, misógino, sim, para dar o sim para o seu empréstimo, o seu financiamento. Isso são taxas. Então, todo esse mapeamento foi feito com as minhas leitoras e também com outras estatísticas disponíveis. Porque não adianta a gente ficar só no acho, né? Ainda mais
Eu sou uma artista, foi a primeira vez que eu fui recorrer realmente a estatísticas para provar o que eu estava falando. Bom, o que isso gera? Isso gera aquela descrença, né? Aquela descrença que a gente vai tendo uma descrença na gente, e aí a gente já é forte, a gente já arregaçou as mangas, a gente já foi corajosa, mas começa a se esgotar essa força, a gente começa a ver que a falta de conforto que a gente tem no sucesso, porque quando a gente vai alcançando ele, cada vez tem menos mulheres envolvidas numa sala. Uma certa submissão, porque aí, se a gente for muito poderosa, também causa uma certa estranheza, né? Porque vocês estão concordando, mas eu quero ouvir. Sim! Bom, e muito. Então, aí a gente tem que fazer, tipo, não sou nem tão poderosa assim. Não, imagina, foi que a equipe que fez. É você que está lá, que nem uma louca, trabalhando, sozinha. E também temos as faltas de referências femininas, né? Vocês viram recentemente a capa de uma revista que tinha os empreendedores de 2019? Só tinha homem branco? Isso é falta de referência. Isso é não querer ter essa referência. Porque nós somos essa referência e a gente precisa ser uma para a outra. Bom, a liderança feminina ainda é tratada como fenômeno, né? Assim, nossa, é extraordinária, e geralmente ela é uma só. No passado, algumas mulheres ficavam com a síndrome da abelha rainha, que era, eu estou nesse lugar e só eu vou ficar aqui nesse lugar. Hoje em dia, não mais. A gente precisa, uma sobe e puxa a outra. E é por isso que eu estou aqui falando para vocês isso. E também ter a cumplicidade dos homens e entender que certas coisas podem destruir uma mulher numa reunião de negócios. Bom, depois que a gente passa por tudo isso, a gente fica esgotada, a nossa força acaba, porque a gente está carregando literalmente o mundo nas costas. Essa imagem é forte, né? Mas ela é importante, porque é isso que acontece. A gente, perto dos 3 anos, para estabelecer o negócio feminino, a gente começa a ficar doente. A gente começa a ter um problema nas costas, a gente começa a ter problema no sono, aí é uma depressão, aí é não sei o quê. Não é isso que acontece? Eu não estou louca. Eu não estou aqui para ser arauto da desgraça. Eu estou aqui para trazer o que vai rolar para a gente mudar isso, tá? E não é só falar, é a ação que a gente vai fazer. Isso é um problema antigo sobre uma nova visão, a sobrecarga feminina. É a cilada do empoderamento. Tudo que é bom tem uma cilada. A cilada do empoderamento é essa. A gente não pode mais achar que a gente vai fazer tudo sozinha e sair vencedora. Bom, eu sempre tenho problema com isso. Yes. Aí o que acontece? Depois de a gente carregar o mundo com as costas, a gente fica muito só. Que mulher aqui já não sentiu só para realizar o seu sonho? Tipo uma solidão, você fala assim, não, isso só acontece comigo, não é possível. Por quê? Porque tem também uns detalhes, né? Você, às vezes, o seu cliente não contrata você como fornecedora porque ele acha que você não vai ter entrega, mas ele contrata um homem. Isso é viés inconsciente misógino. E a gente vai ficando de lado, e a gente vai ficando de lado. Por isso, tantas alianças entre mulheres, tantos grupos de mulheres empreendedoras. Mas a gente também não pode ficar só no nicho. A gente precisa quebrar isso e estar na sociedade como um todo. E lidar com essa falta de apoio até que ela não exista mais. Bom, com essa solidão que eu comecei a perceber com as minhas leitoras, e assim, foi através das minhas leitoras e de um eneagrama do Sebrae, que dividia em perfis de empreendedoras, revelando fraquezas e forças. E também me utilizei do meu trabalho, que é ser dramaturga. Para quem não sabe, eu também sou autora, e por isso que às vezes eu fico muito tempo sem fazer novela, porque eu estou escrevendo alguma outra coisa, tá, gente? Precisa dar esse tempo. Mas meu trabalho é basicamente criar personagens. E nada melhor do que criar personagens com base na realidade. Então, mapeei 5 perfis de mulheres empreendedoras que, se a gente tiver
consciência de tudo isso que está acontecendo com a gente, e de onde está a nossa força, e de onde está a nossa fragilidade, a gente sai desse perfil e vai para um perfil dona de si, que é o que eu estou defendendo aqui, que é uma mulher comprometida com os seus sonhos, pautada pelo seu propósito, que sabe lidar em rede e que não aceita essa solidão que o mundo está impondo a ela. Então, vamos para a primeira. A gestora cansada. Quem aqui está cansada, exausta? Quem está exausta não aguenta nem falar de nada. Geralmente tem filhos, tem marido que ajuda. Amor, o marido não ajuda, ou está junto ou não está, amor. Entendeu? Bate essa claquete em casa. Avisa para ele qual é a cena nova do lance. Tá? E assim, o que acontece com essa gestora? Ela tem... Essa mulher... Ela é, assim, a fragilidade dela é que ela esquece dela. Esquece que ela existe. Porque ela tem tanta coisa para dar conta, o negócio dela, o trabalho dela, os filhos, o marido, a casa, a sogra. E a força é a responsabilidade, porque, por incrível que pareça, ela dá conta de tudo isso. Né? Querendo matar, mas ela dá conta. Querendo jogar na parede, eu gosto disso. Vem, gente, vamos me contando aí as coisas, de que vocês têm vontade de fazer. Bom, um surto semanal no mínimo. Olha que grana que se gasta com um psiquiatra. Podia estar gastando isso o quê? Num curso, numa coisa. Contratando uma secretária. Essa mulher tem muito controle envolvido nas coisas também, quer fazer tudo, quer que tudo passe por ela. Vamos saber delegar, vamos entender o que eu estou defendendo como a gestora que se torna, sai de uma gestora exausta para uma gestora que é dona do seu tempo. Ela conhece a sua fragilidade e quem conhece a sua fragilidade sabe seu limite. Sabe essa coisa agora que está na moda de falar de vulnerabilidade? Vulnerabilidade é falar, não aguento. Chega, para mim aqui não dá. A gente não precisa dizer sim para tudo para ser empoderada, tá? Isso aí venderam para a gente, tá errado. Porque olha só o que está acontecendo. É uma lista de tarja preta, entendeu? Vamos falar sério. É um bando de médico que a gente não consegue ir. E aí? Cadê nossos sonhos? É isso mesmo, tabela de remédio. Bom, vamos para a próxima, são 5, como eu falei. A próxima é a gestora competitiva, né? Aquela gestora que está empreendendo, mas ela não está olhando para ela está olhando para a coleguinha do lado. Essa é danada para ter inimiga. É a competitiva mesmo, aquela que corre olhando para o lado e se dá a cabeça na parede. Gente, vamos entender que a gente competia nos bailes há 200 anos atrás pelo príncipe. Hoje a gente faz negócio. Não tem por que competir mais. A gente hoje não tem mais a mais bonita, tem as belezas. Hoje não tem mais o corpo padrão, tem os corpos. Então a gente não precisa perder tempo com isso. A grande força dessa mulher é que ela é muito corajosa. É aquela sua amiga que fala assim, duvida que eu vou fazer? E ela vai. É esse personagem. Só que a grande fragilidade é se comparar com a outra. Ela aprendeu isso desde pequena. É péssimo. Bom, quando ela cria uma consciência de que essa é a fragilidade dela, ela se torna uma gestora inclusiva. Aquela que aceita todas as outras que estão em volta. E ela não compete. Ela sabe fazer a equipe perfeita. Essa é uma... Bom, aí vamos para a gestora ressentida. Eu tô meio assim de chamar de ressentida, vamos chamar de insegura. Geralmente essa mulher ela tem muito talento para coisas artísticas, moda, escritora, né? Então ela está esperando, qual é a fragilidade dela? Ela quer ser reconhecida. Ela sonha que ela vai estar dentro do quarto dela fazendo um colar e que vai vir alguém na janela e falar assim, ó, que talento. Isso não vai acontecer, gente. Talento a gente tem que jogar para o mundo. E a grande fragilidade é esperar esse reconhecimento. E a grande força é que o que ela jogar para o mundo vai causar impacto. Por isso que ela é tão insegura, um coração gigante. Quando essa mulher se entende a força que ela tem, e que tudo isso que eu falei antes, que
é opressão, não vai para ela, ela se torna uma gestora que causa impacto. Geralmente com negócios que mobilizem o coração das pessoas. Bom, aí nós vamos para a nossa próxima amiga, que é a gestora invisível. Essa é maravilhosa, gente. Sabe aquela que fica sempre no fundo da sala, atrás do computador? Mas ela sabe quem está pegando quem. Ela sabe que horas as pessoas tomam remédio. Ela sabe de tudo. Mas não é fofoqueira. Não é fofoqueira. A fragilidade dela é que ela não quer ser fisicamente na frente das pessoas. Ela tem medo de rejeição. Então ela se esconde. Só que a força é que ela é uma mulher de planejamento e de uma confiança. Nenhum centavo foge da planilha dessa louca. Ela é maravilhosa e de muita confiança. Só que quando ela atinge a força dela e entende que se ela tiver ok com a sua fisicalidade, seja ela qual for, ela se torna realmente uma gestora em equipe. Ela até bota uma mesa no meio dessa sala imensa que ela estava lá no canto. Ela vai voltar para o canto, mas ela pode lidar com outras pessoas. Geralmente, nos workshops e nas palestras Dona de Si, esse perfil é daquela mulher que pergunta geralmente assim para mim, mas vem cá, esse negócio do Instagram, eu preciso mesmo ficar fazendo selfie, eu preciso mesmo ficar fazendo vídeo? Eu tenho pavor disso, porque ficou na moda ser extrovertida. Não precisa, gente. Tem gente que é, tem gente que não é. Se você não quer aparecer, mas você tem que dar conta de uma mídia digital, e olha, o nome é mídia, é propaganda. Se o seu negócio precisa disso, escolha uma nova maneira de se expressar. Procure a amiga que é a artista, que ela vai dar um jeito para você. E aí a gente começa a fazer a equipe ideal. A gente não precisa estar dentro desse tempo do jeito que o tempo está falando para a gente estar. A gente pode estar do nosso. E isso é algo que, para as mulheres, impacta demais. A gente sempre foi impactada por padrões. Bom, a próxima... peraí. É a gestora ansiosa. Né? A gestora ansiosa, ela meio que está por baixo de todo mundo, né? Que é aquela mulher que não diz não, nunca. A gente está sempre dizendo sim para o outro. E essa que cai naquela cilada assim, quando o chefe elogia, sabe? Nossa, seu trabalho está maravilhoso, mas toma mais isso aqui. Aí você fica até meia-noite fazendo. E você não deu o seu limite. Então, a força dessa mulher é que ela é tão correta que ela é muito comprometida com entrega. Então, ela vai entregar. Só que no meio disso vai ter uma úlcera, não vai dormir, não vai ter vida pessoal, vai ser um monte de coisa que vai acontecer com ela. Ela vai perder 1000 dates. É horrível, né? Vamos deixar de ser assim, por favor? Fazer a liga das que não vão ser mais assim. Bom, essa mulher, quando tomada pela consciência da sua fragilidade e da sua força, vira uma gestora ágil, que tem tempo para tudo. Consegue planejar a própria vida. Porque uma coisa é você fazer um planejamento de um projeto, hein? Como a nossa amiga anterior sabe fazer. Outra é você fazer um planejamento de vida. E essa aqui é campeã nisso. Depois de conhecer essas 5 mulheres e o que a gente pode se tornar, faz sentido para você essas 5? Para vocês? Está fazendo sentido? Que bom. Eu não estava tão louca, né? Bom, o que eu percebi um dia em casa, que eu acordei no meio da madrugada, e quando eu acordo no meio da madrugada com ideias, elas geralmente são muito loucas e elas dão em algum lugar. Eu já estava há um tempo escrevendo a coluna, já tinha mapeado essas personagens, já estava totalmente dentro disso que eu estou falando para vocês, e falei, tá, mas só ter essa notícia para dar não vai adiantar. Então, eu decidi criar um instituto Dona de Si. Para começar esse instituto, eu vendi as minhas bolsas de marca, porque era como eu valorizava cada sucesso que eu fazia. E o instituto, então, ia ser aquelas bolsas, não iam mais ser o meu valor, mas o valor do coletivo. E isso foi uma mudança muito grande para mim. Consegui botar o instituto de pé. E no instituto, a gente trabalha com aceleração de talentos, tá?
Só que a primeira coisa que a gente faz lá na nossa formação empreendedora, e eu vi que uma formação empreendedora para mulheres não é entra aí e faz um curso de empreendedorismo. A gente precisa primeiro de acolhimento. Acolhimento quer dizer escuta ativa. A gente precisa, nós somos adultas e estamos passando por um período de transição muito grande. Então, quando a gente tem acolhimento, quando a gente se sente dentro de uma aliança feminina, quando a gente vê que as nossas oportunidades vão ser aceleradas, aí a gente realmente começa a ver que a gente pode quebrar o teto de cristal. Vocês sabem o que é teto de cristal? Teto de cristal é um negócio muito bizarro, que é assim, quando a gente quebra o teto de cristal, uma mulher quebra o teto de cristal, que ela vai para uma posição de liderança, é porque, para a gente está aqui, olhando para a vida passando aqui, ó. Só que é de cristal porque a gente vê. Quando a gente quebra, que a gente realmente vai para o lugar que a gente quer, o nosso negócio dá certo, a gente vira chefe de onde a gente quer virar, a gente vira dona de si, dona da nossa própria escolha, realmente é doloroso, machuca passar por esse teto de cristal. Já imaginou quebrar um cristal e passar? Se você faz isso com acolhimento e dentro de uma aliança feminina, fica bem mais legal, né? Então, é para isso que existe o Instituto Dona de Si, onde a gente está fazendo aceleração de talentos femininos, dando todo esse suporte que eu comecei a identificar, mapeando esses 5 perfis. Não adiantava eu mapear e deixar para lá, né? Acho que mapear foi uma grande responsabilidade. Então, bom, desde quando eu comecei o Dona de Si, com o Instituto, com palestra, com workshop, com a coluna, mais de 500 mil mulheres já foram impactadas. Quando eu digo impactadas, é desde leitura, mas com feedback. Então, o impacto, às vezes, é desde a gente acelerar o talento, isso a gente tem feito constantemente, com muita gente, e muitas marcas apoiando, graças a Deus, mas uma leitura ou alguma coisa que tenha ouvido numa palestra que tenha feito alguém mudar algum comportamento. Dessas 500 mil mulheres impactadas, a gente começa a fazer um ecossistema. E é um ecossistema que começa a ter mulheres, homens, mas é um ecossistema de crença. É um ecossistema que vai tirar a gente dessa falta de apoio do mercado. Que a gente não vai mais se sentir sozinha, a gente não vai mais precisar ficar provando para o mundo que a gente consegue fazer tudo sozinha, porque a gente não consegue. Bom, eu queria realmente agradecer as minhas leitoras que me responderam e me ajudaram a entender que quando uma mulher age como gestora dona de si, ela interrompe ciclos de crenças opressoras. Que quando uma mulher age como gestora dona de si, ela está consciente das suas fragilidades e das suas forças. E que quando uma mulher age como gestora dona de si, ela sabe que ela jamais estará sozinha. Queria dizer para vocês que todos vocês aqui se sintam acolhidos pelo Instituto Dona de Si. A gente responde inbox, @Instituto Dona de Si. A gente acompanha quem conversa com a gente. Nos nossos projetos, a gente vai mapeando quem já falou com a gente, quem está precisando do quê. Às vezes é simplesmente uma mentoria, uma consultoria. E depois que você vira uma mulher dona de si, que você sabe que você pode contar com o Instituto Dona de Si, você jamais vai se sentir sozinha de novo. Estamos juntas. Obrigada.